Amados, nós temos procurado expor a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Hoje, com a graça de Deus, vamos encerrar o capítulo 3. Então, eu convido você a abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 8 ao verso 16, que é o último versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8 ao 16, diz assim, amados: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte e da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. É um texto maravilhoso, onde o apóstolo Paulo continua a orientar o jovem pastor Timóteo. Queridos, Paulo, ao escrever esta carta, ele está preso. E esta aqui, segundo os especialistas, é a última carta que Paulo está escrevendo na sua vida. Paulo está num calabouço, não é uma prisão mais que um dia foi alugada por ele, um outro tempo. Está num momento difícil na sua vida. Ele, ao mesmo tempo, quando você vê a segunda carta, ele vai falar que ele está sendo oferecido por libação, como um sacrifício agradável a Deus, a sua vida, porque depois ele vai entendendo que, de fato, ele não vai sair mais da cadeia, preso, a não ser para o céu. Por isso que ele vai dizer para Timóteo, na segunda carta: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Amados, esse ano foi mais ou menos entre 64 a 66 depois de Cristo. Agora, Paulo aqui ele não perde a linha no sentido doutrinário do que ele está falando com Timóteo. A proposta dele é exatamente exortar Timóteo. Lembra que no primeiro capítulo, você lendo o primeiro capítulo, você vai ver que Paulo já logo em seguida falou: olha, eu estou escrevendo isso para você, Timóteo, porque está saindo dentro da igreja, eu estou sabendo de que há falsos mestres, há falsos profetas, vamos assim dizer, né, que estão começando a semear doutrinas erradas, tradições de homens, etc, etc, etc. Então, Paulo vai nessa linha. Inclusive, a segunda carta é a mesma coisa. Paulo vai sempre falando sobre isso. Essa é uma das razões, o porquê Paulo orienta a igreja de Éfeso. Lembra que Timóteo está em Éfeso. Ele pediu para que Timóteo continuasse em Éfeso, para pôr ainda algumas coisas em ordem. Agora, diante de todas as dificuldades que a igreja lá estava passando, e o próprio Timóteo, é por isso que ele fala a respeito do presbiterato e fala do diaconato, porque eram líderes.
Não é qualquer pessoa que pode ser presbítero numa igreja ou diácono numa igreja, especialmente nos dias de Paulo, e nos dias de hoje também, não é muito diferente. Você vai perceber no decorrer daquilo que a gente vai estar compartilhando com você a respeito disso. Quem deveria ser diácono, queridos? O que a Bíblia diz que o diácono deve fazer? Presbítero e diácono são dois ofícios profundamente importantes na vida da igreja. A igreja presbiteriana, uma das razões dela chamar presbiteriana, tem muita gente que pergunta isso. O que é esse negócio de presbiteriano? Tem a ver com presbíteros. É porque ela é regida por presbíteros regentes, que são os presbíteros que são eleitos pela própria igreja, e presbíteros docentes, que são aqueles que se afadigam, aqueles que pregam, aqueles que anunciam a palavra de Deus. Então, por isso que chama a igreja presbiteriana, viu, queridos? Essa é uma das razões. Os presbíteros ensinam e pregam a palavra e pastoreiam as almas, queridos, daqueles que estão sob os seus cuidados. Os diáconos também possuem uma função crucial na vida e saúde da igreja local, mas a sua função é diferente daquela dos presbíteros. O papel bíblico, amados, dos diáconos é cuidar das necessidades físicas e logísticas da igreja, de modo que os presbíteros possam se concentrar no seu chamado primário, que é a oração e o quê? E a pregação da palavra. Aonde é que você vê isso? Você pensa que Paulo tirou isso simplesmente da sua cabeça? Claro que foi inspirado pelo Espírito Santo, e pelo fato de ser inspirado pelo Espírito Santo, ele vai buscar isso lá no livro de Atos, lá no capítulo 6. Convido você para que você abra Atos capítulo 6. Abra lá. Se você está com a Bíblia, abra. Se você está com os celulares, smartphone, tablets da vida, abra também aí, né? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Veja lá o que a igreja faz em relação a isso. Atos capítulo 6, do verso 1 ao verso 6. Eu vou ler e você acompanha. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Helenistas aqui eram gentios, viu, queridos? Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Que distribuição diária é essa? Para que você possa entender, seria como se fossem cestas básicas hoje, tá bom? A grosso modo, para que você entenda. Então os 12 convocaram a comunidade, a igreja dos discípulos, e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, claro que é do Espírito Santo, e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração, ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Orando e impuseram as mãos. Para que isso? Dando autoridade. Vocês estão recebendo autoridade para isso, porque eram os apóstolos que tinham essa autoridade. Por isso que eles convocam a igreja nos dias para que isso fosse feito. A igreja escolheu, é como acontece aqui. Alguns irmãos foram eleitos diáconos, outros foram eleitos presbíteros, e o conselho da igreja, juntamente com o seu pastor, fez o quê? Orou e impôs as mãos. Da agora em diante, vocês têm autoridade para serem presbíteros e diáconos na igreja presbiteriana do Brasil. Amados, seguindo exatamente aquilo que as Escrituras nos ensinam. Agora, a distinção
dos diáconos para com os presbíteros, queridos, é muito clara, e esse texto aqui que a gente leu de Atos fala sobre isso. Os apóstolos eram devotados à oração e ao ministério da palavra, uma vez que esse era o seu chamado primário, isto é, para pregar a palavra, para a oração, para pastorear os rebanhos. 7 homens foram escolhidos para lidar com assuntos mais práticos, de modo a dar aos apóstolos a liberdade para continuarem a sua obra. Isso é maravilhoso você encontrar na Bíblia, sabe por quê? Primeiro, porque o Deus que nós cremos em Cristo Jesus é um Deus de ordem, é um Deus que gosta de organização. O Deus que você crê, que nós cremos em Cristo Jesus, não é um Deus de bagunça que tudo pode, não, queridos, a igreja de Cristo não é assim. Por isso que Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, quando ele vai falar a respeito dos dons, ele vai dizer que as coisas precisam ser feitas com ordem e decência, não é do jeito que vocês pensam, do jeito que vocês querem. E Deus é maravilhoso, porque você vê isso no Antigo Testamento, Deus paulatinamente organizando o que é dele, o seu povo, o povo de Israel. Ele organizou sacerdotes, sumos sacerdotes, profetas, reis, e assim vai, queridos. O autor da carta aos Hebreus vai dizer para nós que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eram sombras do que nós temos hoje. Estavam apontando tudo, primeiro, para a pessoa de Cristo Jesus, que viria para praticar, para aplicar tudo aquilo que o Pai, Deus, o havia enviado. Primeiro para salvar, para perdoar, para resgatar, para redimir o homem do seu pecado. E isso aconteceu como? Na cruz do Calvário. Por isso que Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, na carta aos Romanos, que ele não se envergonhava do Evangelho de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por que Paulo fala não se envergonhar do Evangelho? Na primeira carta aos Coríntios ele fala sobre isso, que ele considerou tudo na sua vida como refúgio, como lixo, por causa da sublimidade do amor de Cristo. Porque eu e você, a igreja de Cristo em todos os tempos, nós cremos num Cristo que foi homem perfeito, sem pecado, e que foi condenado numa cruz, como se fosse o pior dos pecadores de todos os tempos. É por isso que muita gente tem vergonha de Jesus. Eu crer nesse homem? Por isso que muitos doutores de hoje, não tem nada contra quem é doutor, viu? Mas há muito doutor que acha que ele é a última bolachinha do pacote, entende tudo, sabe de tudo, inclusive até de teologia, até de Bíblia. E ele resolve não crer em Jesus Cristo, porque como que eu vou crer em Cristo que morreu numa cruz? Mas é esse Cristo que salva. Sem isso não tem salvação. Por isso que eu e você não podemos envergonhar disso. Por isso que Jesus Cristo falou isso o tempo todo aos apóstolos. Sair do assunto não, queridos, porque para ser diácono precisa crer nisso, não negociar essas verdades. Por isso que aqui os apóstolos em Atos capítulo 6 orienta, diz: escolham homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo, que tenha boa reputação, que tenha testemunho dos de fora, e assim por diante. Então, aqui Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, está doutrinando a igreja de uma maneira mais forte a esse respeito. Amados, esta divisão de trabalho, diáconos e presbíteros, como os apóstolos, a função primária dos presbíteros era pregar a palavra de Deus. Como os 7, os diáconos, servem a congregação, a igreja, em todas as necessidades práticas que possam surgir. E eu louvo a Deus pelos diáconos. Nós não temos 7, temos 6, né?
E graças a Deus eles têm aprendido. Alguns são muito novos e estão aprendendo a ser diáconos, estão aprendendo com os mais experimentados a ser diáconos. Louva a Deus pela vida sua, presbítero, que tem servido essa igreja. Alguns já serviram longos anos, mas nunca percam o foco de que eu e vocês, nós servimos o dono da igreja, o cabeça da igreja, Jesus Cristo. Amados, as qualificações dos diáconos. As qualificações para os diáconos e presbíteros, ou bispos, nesse capítulo 3, assim como as qualificações para os presbíteros, um diácono não pode ser. Aí Paulo repete várias coisas que eu não vou me delongar aqui, porque eu já falei sobre isso. Dado ao vinho, avarento, irrepreensível, marido de uma só mulher e hábil governante de seus filhos e de sua casa. Paulo identifica algumas qualificações para os diáconos, quando ele fala aqui no versículo 8 do capítulo 3, que os diáconos precisam ser respeitáveis. Está diretamente relacionado à questão irrepreensível. Ele fala aqui no versículo 8 ainda, de uma só palavra. Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 10 a 12, nós lemos assim: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. O que Tiago quer dizer com isso? Capítulo 3 de Tiago, ele fala a questão da língua. Ele fala da questão do homem dobre. O que é o homem dobre? É o homem que hoje fala uma coisa, pensa uma coisa, acredita numa coisa, amanhã mudou, virou a moeda. Já está falando outra coisa, sendo profundamente incoerente com o que ele disse ontem. Aí Tiago, no capítulo 3, ele começa dizendo o seguinte: não vos torneis mestres, porque você vai receber maior juízo. E aí ele fala a respeito da língua. A língua, sendo um membro muito pequeno, pode arrebentar, pode acabar com a vida de uma pessoa. Quando você lê nas redes sociais, é impressionante como é fácil você destruir vidas pelas redes sociais. E o Brasil está vivendo uma fase muito difícil nessa área. E tem pastores, às vezes, que entram nessa. Tem líderes nas nossas igrejas, presbíteros, diáconos e outras lideranças que entram nessa loucura. Fica discutindo A, B, C e D, defendendo e se ofendendo mutuamente. Mas chega na igreja, levanta a mão, louva a Deus, ora, sai daquela porta ali, é outra pessoa. É isso que Tiago está dizendo. É isso que Paulo está dizendo, que o diácono precisa ser irrepreensível, precisa ser respeitável, precisa saber o que falar, onde falar e com quem ele está falando. Não é tão simples assim, querido, ser líder na igreja. Tem pessoas, eu disse isso aqui para o Ministério de Louvor um tempo atrás, eles lembram muito bem disso. Na igreja, muitas vezes, há muita gente que quer ser o quê? Quer ser tinta. A tinta aparece, está vendo? É bem simples, né? É branco, bonito. Mas antes de ter a tinta, tem o quê? Tem um tijolo. Você não sabe nem que jeito é esse tijolo, você não sabe se ele é maciço ou se ele é furado. Mas é ele que sustenta tudo isso. Tem um alicerce. Tem as colunas. Muita gente não quer ser coluna
não quer ser alicerce e muito menos tijolo, mas quer aparecer. E acha que liderança na igreja é isso. Alguns acham e querem ser líderes na igreja, querem ser pastor, querem ser presbíteros, querem ser diáconos, querem ser qualquer outra liderança para aparecer. A única pessoa, você já deve ter ouvido essa expressão, que deve aparecer aqui na igreja, na nossa igreja, em Cristo Jesus, é Jesus, amados. É a única estrela. É a única. Eu não sou ninguém, você não é ninguém. Para, em outras palavras, bem vulgar, se nós não tivéssemos Jesus Cristo na nossa vida pela misericórdia de Deus, você e eu, nós continuaríamos um Zé Ninguém, perdidos, iríamos para o inferno, se não fosse a misericórdia de Deus, a sua graça sendo atuante constantemente na nossa vida. Então, quem tem que aparecer na minha vida e na sua vida, na vida da igreja, é Jesus Cristo. É um desafio para cada um de nós, queridos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo não está dizendo aqui, ele não era o melhor do que ninguém. Tanto é que ele diz, nessa própria carta, que ele se considerava o pior dos pecadores. Mas ele, mesmo considerando o pior dos pecadores, era um homem redimido, salvo, perdoado por Cristo Jesus. Amados, a qualificação dos diáconos, nós precisamos compreender de que nós precisamos, lá como no em Atos capítulo 6, ser cheios do Espírito Santo, ter domínio próprio e tantas outras coisas mais. Paulo identifica algumas qualificações, amados, que nós já falamos aqui. Uma outra coisa que ele fala é a respeito de que não pode ser inclinado a muito vinho. Um homem é desqualificado, queridos, para o ofício do diaconato, se for viciado em vinho ou qualquer outra bebida forte. Essa pessoa carece de domínio próprio, porque ela é indisciplinada. Não cobiçosos de sorte e ganância, de sorte da ganância. Se uma pessoa ama o dinheiro, não está qualificado para ser um diácono, especialmente porque os diáconos, com a igreja presbiteriana, com frequência lidam, sabe com o quê? Com as questões financeiras. Então, se é uma pessoa avarenta, se é uma pessoa que ama o dinheiro, não é uma pessoa qualificada para ser diácono, porque esses dízimos e ofertas que são entregues nesse gasofilácio aqui, sempre após o culto, tem dois aqui sobre essa mesa, estão conferindo, para depois passar para o tesoureiro passar para o banco, e depois resolver as questões financeiras da igreja. Não pode amar o dinheiro, porque esse Paulo mesmo vai dizer que o amor ao dinheiro é o quê? É a raiz. Não está dizendo que o dinheiro está dizendo que o amor ao dinheiro, a avareza, é a raiz de todos os males. Olha para o Congresso Nacional, meu querido. Olha para muitos políticos nesse Brasil. Se arrebentam com a vida, a sua própria vida, a sua família, a sua reputação, por causa de dinheiro. Amor ao dinheiro. A igreja não pode aceitar isso, e você muito menos, se deseja um dia ser líder na igreja de Cristo Jesus. E eu não estou me referindo só apenas a diácono, a presbítero, a pastor, mas a outras lideranças na igreja. Que a mensagem é para vocês também, é para cada um de nós. Desde aqueles que lidam com crianças até aqueles que lidam com adultos. É líder, está falando sempre da palavra de Deus, está sempre buscando ensinar a palavra de Deus. O texto vai dizer no verso 11, lá na primeira carta de Timóteo, o verso 11 diz assim, olha: da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Esposa piedosa. Amados, é discutível se o versículo aqui, verso 11, se refere à esposa do diácono ou uma diaconisa. O que eu vou falar aqui, eu bebi
na fonte do reverendo Hernandes Dias Lopes. Então ele diz assim, queridos: da mesma sorte, o versículo bíblico, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Estou me referindo ao reverendo Hernandes Dias Lopes, porque ele pegou outras fontes sérias a respeito disso e transcreveu no seu comentário sobre 1 Timóteo. E eu lendo, estudando, entendi que é exatamente aquilo que a palavra de Deus está mostrando para nós. Primeiro, quando se fala de mulheres piedosas, auxiliadoras por colaboradoras fiéis, ou colaboradoras fiéis. Há 3 interpretações desse versículo. Primeiro, Paulo está se referindo aqui a diaconisas. Essa é a primeira interpretação. Segunda, Paulo se refere às esposas dos diáconos. Terceira interpretação, Paulo se refere a colaboradoras dos diáconos, mas mulheres não ordenadas ao diaconato. Aí vem a palavra. Penso eu, isso é eu mesmo, penso eu que essa terceira posição é a mais coerente a respeito do ministério do diaconato. Essas santas mulheres eram ajudantes dos diáconos na assistência aos pobres e necessitados. Essas mulheres auxiliadoras deviam ter as mesmas qualificações dos diáconos. Paulo destaca 4 virtudes que devem ornar sua vida, a vida dessas mulheres. Primeiro, ser respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Ou seja, essas mulheres devem ser cuidadosas com respeito à conduta, à língua, ao temperamento e ao testemunho. Então, amados, aqui não lembra que nós colocamos aqui 3 interpretações. A primeira delas, há pessoas, há teólogos que entendem que está se falando de diaconisas. A segunda interpretação, Paulo se refere às esposas dos diáconos. E a terceira, que praticamente 99% a igreja presbiteriana do Brasil entende, Paulo se refere às colaboradoras dos diáconos, mas mulheres não ordenadas ao diaconato. Isso eram auxiliadoras na igreja, como tem na nossa igreja. A própria Constituição da IPB, ela dá essa abertura. Você é diácono, se não sabe disso, precisa saber. O conselho pode escolher algumas mulheres auxiliadoras para auxiliar os diáconos. Veja lá, na Constituição da IPB, na Junta Diaconal, quando se fala dos diáconos, você vai ver isso. Então, você que é diácono, querido, se você está muito atarefado, a sua esposa pode ser essa auxiliadora para te ajudar aqui na igreja a organizar muitas coisas. Não precisa nem do conselho escolher essas pessoas, porque ela já é sua esposa. É a pessoa mais indicada para ajudar você aqui no ministério da diaconia. Amados, Paulo não está dizendo aqui de diaconisas, está falando de mulheres que havia na igreja de Éfeso, e que já faziam esse tipo de trabalho, que já ajudavam as pessoas ali. Por isso que Paulo está orientando. Bom, já que você ajuda, vocês devem ser da mesma qualidade ou ter as mesmas qualificações dos diáconos. Marido de uma só mulher, tanto é que Paulo logo em seguida já volta de novo para os diáconos. E ele fala aqui, marido de uma só mulher, no verso 12. A melhor interpretação dessa passagem, nós já falamos aqui sobre o presbiterato, é entendê-la como a fidelidade do marido para com sua esposa. Ele deve ser um homem de uma só mulher. O diácono, como presbítero, deve governar bem a sua própria casa. Um diácono deve ser o líder espiritual de sua esposa e seus filhos. Como resultado, cada igreja local é livre para definir as tarefas dos diáconos,
conforme as suas necessidades particulares. Quais são, queridos, os deveres ou alguns deveres pelos quais os diáconos devem ser responsáveis hoje, na igreja local? Eu fiz questão aqui de pegar o artigo 53 da Constituição da IPB. Ele não é longo, mas vou ler aqui para que você preste atenção. Artigo 53, quando se fala dos diáconos. O diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho, para, sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente, 4 coisas: a arrecadação de ofertas para fins piedosos, ao cuidado dos pobres e doentes e inválidos, a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados para o serviço divino e, por último, exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Essa é uma das funções específicas dos diáconos. Não tem nada de extraordinário aqui. É seguir isso. São orientações que a própria Bíblia traz para nós. Paulo, o apóstolo, tinha esperança, queridos, que ele iria ser solto da prisão. Paulo estava preso, como eu falei no começo aqui, estou encerrando, estava no calabouço. Quem que era o imperador? Talvez para o Império Romano tenha sido o pior dos imperadores que Roma já teve na história. Foi Nero. Ele colocou fogo na cidade de Roma e, como ele queria sair bem, politicamente falando, com o senado dele, ele colocou a culpa em quem? Nos cristãos. Na época de Nero, foi uma das épocas que a igreja de Cristo mais foi perseguida duramente, sendo literalmente assassinados. A história da igreja conta de que faltou madeira para fazer cruzes, para crucificar os cristãos. É nesta época. Por que Paulo foi em Roma? Não sei se você já fez essa pergunta. Tanto lugar para ele ir, né? Para Roma. Mas Paulo foi para pastorear as igrejas. Foi para ajudar os irmãos em Cristo, que estavam passando por toda essa fase. E ele foi pego, e diretamente para o calabouço. E dali foi decapitado. Mas é nesse calabouço, queridos, de sofrimento, que esse homem tem a capacidade de Deus, a inspiração do Espírito Santo. Por isso que, como falamos hoje, que Simonton disse, ele respondeu para uma das pessoas que perguntou para ele, estava à beira da morte. Perdão, estava na beira da morte, não, estava vindo para o Brasil. Aí foi perguntado para ele como que ele viria para um Brasil que tinha tantas doenças epidêmicas, tantos problemas sérios, né? E ele responde que ele vai primeiro porque era um chamado especial, e segundo, é que não tem lugar mais seguro do que com a presença de Jesus Cristo. E por isso que ele fez o que ele fez nesse país durante apenas 8 anos. Amados, o que tem a ver com o apóstolo Paulo? Paulo, mesmo no calabouço, esse homem, ele estava seguro, porque ele sabia que Jesus nunca o abandonou. Ele tinha essa certeza. Por isso que ele disse para aos Gálatas: o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. É só quem está cheio do Espírito Santo faz isso, amados. Só quem está cheio do Espírito Santo. Quem tem essa vivência com o Espírito Santo. E precisamos aprender e buscar isso no nosso Deus. Então Paulo tinha essa esperança que ele seria solto da prisão, porque ele escreve aqui nessa primeira carta, dizendo o seguinte: escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna
e fundamento da verdade. Está no versículo aqui que a gente já leu, que é o versículo 13, versículo 14 e versículo 15. Paulo queria ver Timóteo, queridos, porque era um filho amado espiritual na vida dele. Timóteo estava em Éfeso. Éfeso hoje é a atual Turquia. Saindo da Macedônia, queridos, envolveria centenas de quilômetros, passando por perigos, trechos de terra e mar. Paulo tinha essa consciência, mas ele tinha esperança que ainda ia poder ver Timóteo. E ele fala para Timóteo como Timóteo se deve proceder na casa de Deus. Os membros dessa casa são os irmãos e irmãs em Cristo e filhos do Pai Celestial. Nada mais, esta casa é a igreja do Deus vivo. É maravilhoso ler na Bíblia, no Novo Testamento, todas as vezes Paulo falar sobre isso. Todas as vezes que ele escreve as cartas para as igrejas, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto. Amados, como se deve proceder na casa de Deus, na igreja do Deus vivo? E quem é o cabeça? É o próprio Cristo. Quando ele fala aqui de coluna e baluarte da verdade, queridos, está falando de colunas no sentido de vigas necessárias para suportar as estruturas, isto é, o que suporta as estruturas aqui desse prédio aqui, sabe o que é? Se você não foi aqui embaixo aqui ainda, você olha a capacidade na época de quem construiu as colunas que tem aqui embaixo. Talvez nem precisasse, um dia eu estava conversando com um dos engenheiros sobre isso, falou, não precisava dessa estrutura violenta que está aqui. Mas foi feito na época. É isso que sustenta esse templo, que poderia até construir mais em cima ainda, se fosse possível. Coluna e baluarte da verdade. Como colunas e vigas são necessárias para suportar as estruturas, o Evangelho é necessário para que nem mesmo, queridos, os portões do inferno possam prevalecer contra a igreja. É isso que Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 16, verso 18. Eu, Jesus falando, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque a igreja é dele. Mas ele usa pessoas falhas, pecadoras, redimidas como você e como eu. Versículo de número 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Tem até uma música muito bonita que nós de vez em quando cantamos aqui, que está baseada exatamente nesse texto. Amados, provavelmente isso foi um hino que Paulo estava louvando a Deus e transcrevendo isso para Timóteo. Aquele que foi manifestado na carne, o que significa? É uma referência à encarnação da pré-existência de Cristo Jesus, que ele já existia antes de ser encarnado. Ele era Deus, continua sendo Deus, mas veio em forma humana. Segundo, foi justificado em espírito. É uma referência à ressurreição de Jesus Cristo. Lá em Romanos, a gente vê muito Paulo falando sobre isso. Terceiro, contemplado por anjos. É uma referência à ascensão de Cristo, lá em Atos capítulo 1, verso 10 e 11. Quarto, recebido na glória. É uma referência à exaltação de Cristo na glória. Carta de Paulo aos Filipenses fala muito sobre isso. A conclusão, queridos, baseado no padrão estabelecido em Atos 6, diáconos devem ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, ser servos procurando imitar quem? Jesus Cristo. A aplicação são 4. Primeiro, presbíteros e diáconos, queridos, servem ao Deus vivo. Segunda, foram resgatados, nós não podemos esquecer isso nunca, redimidos, salvos por Cristo Jesus. Por isso, servem a Deus e à igreja de Deus. Quarto,
todos os líderes da igreja de Deus, sejam homens ou mulheres, devem servi-lo na dependência do Espírito Santo, que os capacita para exercer o ministério. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a mim, e que Deus possa nos capacitar a cada dia a servi-lo com humildade e com dependência.